Todos os princípios que Jesus traz aqui têm a ver com o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito Santo faz em nosso coração. Deus, ele não cobra de você uma coisa que você não tem. A Bíblia diz assim que o amor de Deus, ele é derramado no coração. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é derramado dentro de nós. Ele fala: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas o Filho de Deus, ele se enche do Espírito Santo. Então, não é uma coisa que a gente tem, é uma coisa que Deus derrama dentro de nós. Ninguém nasceu com o amor de Deus, ninguém nasceu com a alegria de Deus, ninguém nasceu com o coração limpo, como a gente já estudou aqui. Também, ninguém nasceu manso. E a gente vai ler hoje sobre mansidão. É o verso 5, Mateus capítulo 5, verso 5. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos ler de novo? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar? Nós louvamos, Pai, o nome do Senhor, por podermos meditar na Tua palavra, que é tão rica, que tem tantas coisas para nos ensinar. E muito mais do que isso, tem a forma que o Senhor enche o nosso coração das coisas do Senhor. E é tão interessante, Senhor, que quando os Teus discípulos, eles vão ficando cheios do Espírito Santo, vão se tornando humildes, mansos, limpos de coração, mas também eles são perseguidos, eles são motivos de escárnio, de piada, de contradição, de inveja, de ódio, tantas coisas por parte das trevas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor prepara também os Teus discípulos para enfrentar todas essas coisas. E muitas vezes os leva no meio da tempestade para a gente aprender a confiar no Senhor, Pai. Como cantamos, como já foi falado aqui. A importância de a gente aprender a confiar no Senhor. Perdoa, Senhor, também o nosso pecado. Queremos confessar diante do Senhor e diante dos nossos irmãos, queremos declarar a nossa incapacidade de fazer a vontade do Senhor. Queremos também falar a respeito do nosso orgulho, da nossa vaidade, de como não conseguimos administrar quando somos contrariados, perdemos o controle, não temos o domínio próprio. Precisamos sempre do Senhor, precisamos da luz do Senhor, precisamos das virtudes do Teu Espírito Santo em nossa vida, para que a gente consiga agradar o Senhor, porque só aquilo que vem do Senhor presta, só aquilo que vem do Teu Santo Espírito é bom, aquilo que vem de nós não. Por isso precisamos esvaziar o nosso coração das nossas coisas, das nossas próprias ideias, dos nossos próprios planos, esvaziar essa vasilha para ela poder ficar cheia das coisas do Senhor, do azeite do Senhor, cheia do Teu Santo Espírito, Pai. Que essa noite possa ser uma noite especial, nesse sentido que cada um possa falar com o Senhor e ouvir a Tua voz nesse sentido, perceber assim esse toque do Senhor, perceber assim a transformação, o encher do Teu Espírito na sua vida, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, querendo ou não, sempre vamos ter uma batalha contra esse veneno da antiga serpente que habita dentro de nós. Uma vez eu falei de uma ilustraçãozinha, acredito que algum pastor inventou, e tem a ver com aquela palavra de Jesus em Mateus 7, que diz assim,
que no meio das ovelhas o lobo se vestiu de ovelha, esse lobo representa o diabo, e aí ele estava entrando no aprisco para ficar junto com as ovelhas, mas no dia do juízo final, tudo isso vai ser separado, não tem como o lobo prevalecer na congregação dos justos. Esse pastor, ele disse assim, havia um pastor que estava contando as ovelhas na entrada do aprisco, e para cada ovelha ele contava 1, 2, 3 e batia o cajado na cabeça da ovelha. Como a ovelha tem a cabeça muito dura, ela não se importa com o cajado batendo na sua cabeça. E por ela ser mansa, tudo bem, tudo tranquilo. Mas na hora que chegou lá, 1353, que era o tal lobo vestido de ovelha, quando bateu na cabeça para contar, logo aquela ovelha mostrou os dentes. Porque é esse veneno da antiga serpente. Mostra os dentes porque faz parte da sua natureza, do seu jeito, do seu estilo, de como ele é. E esse veneno está dentro de nós, por isso a gente sofre em sermos contrariados, e a gente já sente rejeição, a gente já sente que está tendo oposição, não está sendo aceito, então já sobe o sangue, a gente já muda um pouco o nosso semblante, assim como diz o texto que Caim descaiu o seu semblante. É esse problema aí. Se a gente anotar bem os versículos, ele fala assim, felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus, e depois diz, bem-aventurados ou felizes os mansos, porque herdarão a terra. Então, os humildes e os mansos, eles têm o reino dos céus para eles, e eles vão herdar a terra, né? Se a gente parar para pensar assim na teoria de Darwin, que quem vai sobreviver vão ser os fortes, Deus diz assim que quem vai sobreviver são os mansos e humildes de coração. E aí em Mateus 11 ele diz, esse fardo, essa canseira que você tem, esse tédio, né? Essa sobrecarga que você carrega e você já está enfarrado, enfastiado, você está sobrecarregado e de alma cansada, entregue esse fardo para mim, eu vou carregar esse fardo e você vai carregar o meu fardo que é mais leve. E no final ele diz assim, e eu vou te ensinar a ser manso e humilde de coração. Não acredito que seja só ensinar assim como eu ensino uma teoria e você aprende essa teoria. Esse ensino é o próprio Jesus. Porque assim como o veneno da antiga serpente está dentro de nós e a gente reage de acordo com esse veneno, as virtudes do Espírito Santo vão estar dentro de você e você vai reagir de acordo com essas virtudes do Espírito Santo, né? Aí então, a nossa dependência somente de Jesus, né? Você viu que Jesus, ele estava no barco e os discípulos criticaram porque ele dormia tranquilamente no barco e não se importava de que eles iam morrer afogados. Isso vocês já leram e cantaram essa música, né? E Jesus estava tranquilão. Por quê? Porque ele tinha paz no coração. Estava tudo bem com ele. Então, Jesus ele quer nos ensinar a ficarmos tranquilão nas tempestades. E ele nos leva na tempestade, porque Jesus levou os seus discípulos à tempestade. E socorreu eles no meio da tempestade. Também a Bíblia fala assim que o Espírito Santo levou Jesus a um deserto, para que ele jejuasse por 40 dias, e aí ele foi conduzido pelo Espírito Santo também para ser
tentado. Então, isso faz parte do plano de Deus e a gente precisa aprender, né? O que a gente precisa entender assim é que o mesmo Jesus, que é manso e humilde de coração, ele usa uma zorague. Era um chicote. Quando ele viu o comércio na igreja, ele ficou muito bravo. E ele foi já expulsando os cambistas. Então, mansidão não significa não ter zelo pelas coisas de Deus. Deus é alguém que fica irado pelo pecado dos seus filhos, assim como um pai e uma mãe fica irado pela mentira do seu filho. O que não pode acontecer é extrapolar. Porque o domínio próprio também é fruto do Espírito Santo. Então, a ira, ela é justa, ela é boa. E a pessoa que não se importa com a mentira do filho, ela não está tendo nada a ver com esse Deus que é manso e humilde. Porque esse Deus é zeloso. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus, ele tem esse controle. E a gente é que tem o descontrole, a gente sobe o sangue e a gente fala coisas que a gente não deveria falar. E é aquela questãozinha de bater o cajado na nossa cabeça, a gente mostra os dentes, né? Irmãos, o fruto do Espírito está escrito aonde? Gálatas 5, 22. Vamos tentar falar todos eles. Qual que é o primeiro fruto do Espírito? Quer dizer, ele é um só, mas ele vai mostrar. Vamos pensar assim, que ele fosse um cacho de uva. E aí vamos falar um pouquinho de um grão, depois outro grão, outro grão, outro grão, que faz parte do cacho. Ou como uma laranja que tem gomos, e cada um daquela descrição é um gomo dessa laranja. Sem olhar na Bíblia, gente, sem olhar na Bíblia. Qual que é o primeiro? Amor. Segundo? Alegria. Alegria. Depois vem a paz. Depois da paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Então, é um pouquinho complicado, né? Será que tem como decorar? Então, irmãos, vamos tentar decorar. Mas essa alegria é do Espírito. Esse amor é do Espírito. Não é o amor humano. Não é a alegria do bar. Tanto que Jesus diz assim: eu te dou a paz, não a paz que o bar dá, que o futebol dá, que a compra de uma roupa dá. A alegria da vinda de um bebê. A minha alegria é diferente, é bem diferente. Por quê? Porque enquanto os discípulos estavam sendo açoitados, eles cantavam, eles se alegravam. Então, é uma alegria que está além do sofrimento, além do problema. Outro pontinho que eu queria que a gente meditasse, dentro desse assunto, eu queria que os irmãos abrissem lá em Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30, o verso 24 até o verso 28. Vamos ler todos juntos, do 24 ao 28.
4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, todavia no verão, preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O geco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. É isso aí. Então, primeiro ele está falando das formigas. As formigas, qual é a característica delas que ele coloca ali? Mas o que é a parte importante? Que ele está querendo tratar das formigas. A prudência. Ajuntam no verão para ter no inverno. Não é ruim isso. A gente só não pode idolatrar isso. Ir para o extremo disso. Passar a vida inteira juntando. E não desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Outro bichinho. Qual é o outro bichinho que fala ali? Os arganazes. Quem são os arganazes? Irmãos, vocês são estudiosos da Bíblia. Exatamente isso. Um coelho, como é que é? Selvagem. E que faz as suas casas na rocha. Então, a sobrevivência deles está em viver na rocha. Eles montam a sua casa com segurança. Quando faz aquele estudo das águias, também entra essa parte da rocha. Que fica longe dos predadores, fica longe da Xuxa, fica longe... outros nomes mais modernos, né? Eu sou do tempo da Xuxa, então ficou a Xuxa. Mas dá para ser toda a internet. Entende? Celular, o que for. Então, esses coelhos, eles estão sendo exemplo no sentido assim, aonde você tem construído a sua casa, e aonde você tem colocado os teus filhos, o lugar onde você tem colocado. O computador está lá no quarto dele, a televisão está lá no quarto dele, o celular está lá. Você não tem colocado eles na rocha. Essa que é a questão. Depois, os gafanhotos, o que é? Eles são muito organizados, andam em bando sempre juntos, né? Um defende o outro e sempre estão unidos. E o último, o geco, que são as lagartixas, né? Está cheio de lagartixa por aí, não está? Por que o sistema de saúde colocou lagartixa por toda parte? Em todas as cidades. Porque é um bichinho que come tudo quanto é praga, não faz mal para ninguém, não espalha a doença para as crianças. Não tem problema o jequinho, né, andar no berço de uma criança, não faz mal. E ele ainda come todos os bichinhos que não prestam. Então ele é muito importante para a saúde humana, na verdade, ele é útil. E diz o texto que ele fica lá no Palácio dos Reis e ninguém manda eles embora. Ninguém tenta acabar com eles por ele ser útil. Deveríamos ser assim, né? Eu já percebi assim, na minha vida como pastor, que muitas vezes jovens que se converteram e que são tão fiéis a Deus, muitas vezes os patrões do mundo querem eles
para administrarem a parte das finanças. Não porque eles amam a Deus. Eles amam o seu dinheiro, eles querem colocar alguém confiável na administração do seu dinheiro. Eu poderia citar nomes aqui, mas eu não devo citar nomes. Mas isso é um fato. Isso acontece e é bem presente essa questão, né? Então veja assim como os filhos de Deus, eles se tornam úteis, como a lagartixa. E veja assim, são mansos. Mais uma vez bate com o texto de Mateus 5. Os mansos, os humildes herdam a terra, os humildes herdam o reino dos céus. Ande por esse caminho. Você não tem? Pede para Deus encher o teu coração. Gaste tempo meditando na Escritura. Construa a tua casa lá na rocha, longe dos predadores. Saiba o que você está assistindo, né? E o que você põe os teus filhos para assistirem, né? Porque o teu exemplo arrasta. Se eles veem você falando e assistindo porcaria, eles também vão querer assistir porcaria. Então é assim que funciona. Esse estudo ele está querendo falar assim da nossa dificuldade que temos de administrar o estresse, administrar os extremos, as dificuldades. Alguém que nos resiste, alguém que nos trai, alguém que mente contra nós, né? E ele fala a respeito de Jesus ser levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Esse texto também, esse assunto fala a respeito de Jesus que levou seus discípulos ao mar onde haveria uma tempestade, né? Tem um exemplo que eu já contei para os irmãos, que eu queria que os irmãos recordassem. Poderia dizer assim, o burro do meu pai. Não é em duplo sentido, meu pai não era burro. Mas tinha um burrinho que ficou meio famoso lá. Ele conta a respeito de que um dia eles colocaram cestos nesse burro, cestos cheios de coisas, de alimento e tal. E esse burro, diz meu pai, que ele entendeu, meu pai fez assim a ilustração na cabeça dele. Ele deve ter entendido que quando colocaram aqueles cestos nas costas do burro, ele entendeu que ele tinha sido atacado por um tigre enorme. E aquele burro ficou só com 2 patas, jogou aqueles cestos no chão, bateu com as patas em cima daqueles cestos e transformou aqueles cestos em fiapo. Daí meu pai ficou olhando, olha o que esse burro fez. Esse burro, ele carregou as crianças. Ele muito mansinho, ele carregou as crianças nele. Veja o que ele fez. É um animal muito perigoso. O que ele queria dizer com essa ilustração? Muitas vezes a gente é domesticado, mas a gente não é convertido. Ou áreas da nossa vida não estão sendo convertidas. A gente consegue carregar criancinha, a gente consegue fazer muitas tarefas, e a maior parte da vida a gente consegue passar uma imagem que a gente é muito joia. Mas na hora que a gente for contrariado, como aquele lobo vestido de ovelha, ou como esse burro, a gente solta as tamancas e vai para cima, né? Jó, o diabo fez todas as investidas contra Jó. E Deus permitiu que ele fosse contra Jó. Mas qual foi a reação da mulher de Jó? Vocês lembram? Samuel, você lembra qual foi a reação da mulher de Jó?
em relação a tudo o que aconteceu com Jó? Você lembra? Samuel? Não, né? Mas está prestando atenção em outra coisa. Por isso daí não sabe. Ela disse assim: você tem sido um homem tão íntegro a Deus. Você tem sido um homem tão fiel a Deus. Por que que você conserva a tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, cara. Não seja tonto. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, dá um fim a isso. Todo esse teu sofrimento. Chuta esse balde. Foi o que ela disse. E aí, o que Jó respondeu? Você é uma louca, mulher. Deus tem me feito tanto bem a vida inteira, como é que agora eu vou largar? Tinha um homem chamado Policarpo de Esmirna, que era discípulo do apóstolo João. E o Império Romano disse para ele assim: renuncie a Jesus e você vai viver. E ele não renunciou a Jesus. Policarpo de Esmirna foi queimado numa fogueira. Uma das coisas que ele falou é: Deus tem me feito tão bem toda a sua vida. Por que que eu renunciaria ao meu Deus na minha velhice? Jamais. Então, Deus, Ele prepara os seus filhos para as tempestades. A mulher de Jó não estava preparada, mas Jó estava preparado. Né? Vocês lembram assim que a proteção de Deus sobre Jó ia em todas as cercas das terras de Jó. Mas na última tentação de Jó, a cerca dos anjos de Deus era só a sua alma. Então os demônios puderam atacar o seu corpo. Aonde os demônios puserem a mão, eles vão fazer estrago. Quando eles entraram naqueles porcos, aonde que eles foram parar? Num abismo. Porque o que ele vem fazer é matar, roubar e destruir. Se ele te promete coisas tão interessantes, ele não tem outro plano senão te matar, roubar e destruir, né? Ele pode trazer vantagens. Vocês lembram de um profeta que era bem nervosinho? Bem brabo. Era uma onça. Hã? Não. Jeremias era mais um chorão. Quem que era um profeta bravo que era uma onça? Hã? Jonas. Jonas era o profeta muito nervoso. Deus tinha dado uma ordem e ele não conseguia cumprir essa ordem, por quê? Se ele pensasse em arrependimento para Nínive, ele pensava o que aquela gente tinha feito. Ele pensava em todos os israelitas, crianças, adolescentes que tinham sido pregados nos muros de Nínive. Ele pensava no sofrimento dessas pessoas e ele queria a justiça de Deus para cima de Nínive. E ele queria que Nínive se acabasse, explodisse mesmo. E ele sabia que se ele fosse pregar arrependimento, Deus era tão bom que era perigoso dar o perdão para aquela gente. Então ele deu no pé para não pregar, porque Deus vai fazer uma coisa que não vai dar certo. Mas vocês lembram da história que ele estava lá obrigado a pregar. E ele tinha pregado, ele ficou lá em cima do morro, lá olhando para a cidade de Nínive, torcendo para que Deus mandasse fogo.
E o sol era escaldante. Naquela época também tinha aquecimento global. E esquentou demais e ele estava fervendo a cabeça. Aí Deus fez uma arvorezinha crescer e foi sobre ele assim, fez sombra. E ele diz, pá, esse meu Deus é poderoso, esse meu Deus é o melhor, esse meu Deus é tudo. Estava lá, animadinho, porque Deus fez uma árvore, fez sombra para ele, e agora ele podia tomar um suquinho de abacaxi bem tranquilinho, né, com hortelã, debaixo daquela árvore, e não fervia mais a sua cabeça. No outro dia, Deus mandou um bichinho e começou a comer a casca da árvore. E o que aconteceu com a árvore? Ela secou. Jonas começou a praguejar novamente. O que meu Deus fez? Por que me abandonou? Por que não gosta de mim? Né? E aí? O que Deus disse para Jonas? Você se preocupa tanto com uma árvore que eu plantei num dia e secou no outro? E você não se preocupa com uma cidade que há tantos anos eu tenho plantado? Você não se preocupa com ela? Você não a ama? Você não luta pelo perdão para ela? Mas pela árvore que eu plantei e que trouxe sombra para você? Você viu como que a gente é? Dos altos e baixos, depende da circunstância. Se as coisas vierem ruins, a gente se acha mal amado. Se a gente recebe as coisas boas, nossa, esse meu Deus é maravilhoso, Ele me ama, Ele cuida de mim. Mas a hora que vem a dor, a gente já diz, o que eu fiz para merecer? Felizes os mansos, né? E Ele vai nos colocar em tempestades para nos ensinar essa mansidão. Ele vai nos colocar em situações difíceis para nos ensinar essa mansidão, né? Ele vai fazer isso. Ele não vai deixar de fazer.